Essas impressões 3D são lixo. E não me refiro à qualidade da impressão, pois na verdade são bastante decentes. Estou falando do fato de que elas são literalmente feitas de resíduos municipais reaproveitados. Não estou dizendo que alguém simplesmente pegou o plástico do lixo para fazer filamento reciclado. Quero dizer que este filamento, feito com um composto inovador chamado UBQ, é literalmente feito na maioria das vezes de lixo. Casca de banana, fraldas e tudo mais. Agora vamos entrar em como ele imprime e tudo mais daqui a pouco. Mas primeiro, tenho certeza de que você tem muitas perguntas sobre o material em si. Felizmente, para todas as perguntas que vocês terão, eu tenho Liat Arad aqui, que é a VP de Marketing da UBQ. Obrigado por vir, Liat. Oi, John. Obrigada por me receber. Então, vamos falar sobre o que é esse filamento em um segundo, mas primeiro vamos falar sobre UBQ, que é o material usado para fazer esse filamento. Ok, então basicamente o que é UBQ é um termoplástico feito inteiramente de resíduos domésticos. Então, nós pegamos todo o lixo que você está produzindo na sua lixeira, seja cascas de banana, ossos de frango, fraldas sujas, que é algo que ambos temos em nossas vidas, e transformamos todo esse lixo não reciclável em um novo material chamado UBQ. Uau, isso parece exigir muitos recursos. E parece que requer muita mão de obra e muita energia para transformar lixo em material. Não é? Então, deixe-me explicar um pouco sobre como transformamos resíduos em UBQ. Então, essencialmente, o processo é pegar tudo que teria sido descartado em aterros ou incinerado. E, novamente, isso inclui todos os orgânicos plásticos misturados. Nós retiramos metais e minerais. Então, qualquer vidro, areia, coisas assim, para garantir que o termoplástico no final esteja bem limpo, o que é uma maneira engraçada de descrever o lixo. E, essencialmente, você não pensa sobre isso, mas o seu lixo em casa é mais de 80% orgânico. Isso é papel, comida, aparas de jardim, papelão. Então, esses 80% são decompostos em suas partículas básicas, que são lignina, celulose, fibras e açúcares. E então o resto é o plástico misturado que é derretido em um termoplástico. E então, a energia de todos esses orgânicos é realmente usada para derreter os outros 20%, que se transformam em plástico. Primeiro de tudo, nós não queimamos nada. Então todo o lixo é colocado junto. E quando quebramos os orgânicos em suas partículas básicas, é reconstituído em uma matriz, quase como se você pudesse pensar em algo como algodão doce pegajoso que meio que se mistura, e então isso é esse novo material completamente inovador que é o UBQ. Então é apenas usar a química, um tipo de processo proprietário secreto de química para reutilizar a energia para criar essas reações químicas. E então você obtém o UBQ, e isso então pode ir para outras coisas, como filamento de impressora 3D por injeção. Moldagem de plástico? Há coisas como... Isso, extrusão é... Interessante. E você me disse antes que eu deveria pensar em UBQ como uma espécie de tofu. Me fale um pouco sobre isso. Sim. Não recomendamos que você coma UBQ. A razão pela qual falamos sobre UBQ como tofu é porque não vendemos UBQ pelas propriedades mecânicas do material. Estamos vendendo-o basicamente como um aditivo sustentável. Então, com o que quer que seja composto, seja polipropileno, PE, TPO, PLA, geralmente assume as propriedades mecânicas de qualquer material que o componha. Entendi. Então, de certa forma, funciona com essa composição. Então, o principal benefício é ambiental. Sim, absolutamente. Ok, então, estamos pensando em, em vez de usar material virgem 100% puro, podemos obter propriedades semelhantes ou quase as mesmas, dependendo de quem está compostando, propriedades semelhantes, exceto... Isso... Teoricamente, pode ter uma pegada de carbono muito menor, até negativa, por evitar que as coisas sejam descartadas em aterros sanitários. Vamos retornar um pouco e discutir o funcionamento dessa matemática? Sim. Então, como o fato de fazermos este produto a partir de resíduos se transforma nesses cálculos da economia de carbono? Então, essencialmente, cada tonelada de UBQ que é feita aqui em Israel, a propósito, está sendo convertida, está sendo desviada 1,3 toneladas de resíduos de aterros sanitários. Uau! Quando estamos desviando resíduos de aterros sanitários, estamos realmente prevenindo 11,7 toneladas de equivalente a CO2, principalmente metano,
se alguém estiver familiarizado com isso, certo? Então, de poluir o meio ambiente, para cada tonelada de UBQ que fazemos é cerca de 1,3 toneladas de resíduos. E a maioria? A diferença é apenas umidade. Então você perguntou sobre quanto recursos nós usamos para converter resíduos em UBQ. É muito pouco, pois usamos a umidade já presente no lixo, sem adicionar água. Não estamos subindo a altas temperaturas porque a maior parte do nosso material de alimentação é orgânico e não queremos queimá-lo. Então estamos usando muito mais baixo. Temperaturas, não. Água, não. Lama, não. Efluentes. O processo é muito limpo. E então somos capazes de fazer esse cálculo de que 1 tonelada de UBQ é equivalente a menos 11,7 toneladas de equivalente de CO2. Isso é incrível. Para as pessoas em A plateia? quão longe eles estão de chegar a um ponto onde o Lixo doméstico. está sendo transformado em UBQ. Estamos em processo de expansão. A UBQ está presente desde o ano 2000. 12. Primeiros 7 anos foram em modo furtivo, muita pesquisa e desenvolvimento, mas hoje temos uma instalação aqui em Israel e temos uma instalação muito grande sendo construída na Holanda e Bergen-op-Zoom, Holanda. que será inaugurada este ano. Estamos em expansão ativa. Então, estamos olhando para lugares nos Estados Unidos da América, estamos procurando locais adicionais na Europa e talvez no Japão e assim por diante. Então, cabe a vocês ajudar a fazer com que seus representantes saibam sobre a UBQ e exijam que mais produtos sejam feitos com UBQ. Liat, muito obrigada por vir. Absolutamente. Ok, então isso é um pouco sobre como o aditivo UBQ é feito. Mas e quanto a transformá-lo em filamento? E como essa coisa realmente imprime? Eu tinha minhas dúvidas, especialmente porque apenas tentando inseri-lo na impressora, provou ser incrivelmente frágil, semelhante a um preenchimento de madeira em um filamento. Mesmo assim, fiquei muito impressionado com a capacidade de impressão, conseguindo imprimir na minha super veloz Bambu Lab X1 Carbon. Para ser claro, por causa do aditivo UBQ, você precisa imprimir este material com um bico resistente ao desgaste de pelo menos 0,6 mm de diâmetro, como o novo bico Gamma Master que a Slice Engineering teve a gentileza de enviar. Tirando isso, imprime de forma semelhante ao normal. Após assistir à série Cursed Filament de Zach Friedman, eu realmente achei que esse material seria bem mais complicado de imprimir. Porém, foi necessário apenas uma secagem generosa do filamento, bem mais que com PLA, e ajustes em configurações como retração e calor. Surpreendentemente, apesar de tanto aditivo, ele imprime melhor a 190 graus Celsius, e quando está adequadamente seco, as impressões são quase indistinguíveis de PLA fosco ou um PLA preenchido com fibra como este de madeira. Admito que fiquei preguiçoso em algumas dessas impressões e não sequei completamente o filamento, então desculpe por alguns desses excessos de cordões. E porque sei que você está se perguntando, não há um cheiro desagradável quando você imprime, embora também não haja aquele cheiro doce que o PLA virgem emite. Sei que você também deve estar curioso sobre a resistência do material. Embora não seja uma cozinha controle numérico computadorizado, deixe um comentário abaixo se gostaria de me ver enviar o resto do rolo para Stefan para testes mais sérios. Comprei alguns equipamentos de teste para ver o quão forte esse material realmente é. Embora eu tenha usado as configurações exatas de Stefan para imprimir os ganchos, meus métodos foram pouco científicos. E por causa das restrições de tempo e de ter que alimentar constantemente o algoritmo, admito que tive uma amostra muito pequena em meus testes. Em resumo, nos meus testes muito limitados, os benefícios ambientais deste material têm um custo, e minhas amostras quebraram com cerca de 25% da carga das amostras de PLA do Stefan. Tenho certeza que com mais ajustes eu poderia obter resultados bem melhores. E lembre-se, esta é a versão EZQ do filamento. Eles oferecem uma versão de alto desempenho, mas isso é inegável. A resistência deste material é um pouco decepcionante, o que pode limitar sua aplicação prática. Outra notícia decepcionante é o preço. O rolo que eu testei é vendido por 51 euros por um carretel de 550 gramas, o que faz deste um dos filamentos mais caros que você pode comprar, embora eu tenha certeza de que a economia de escala poderia reduzir esses preços se fosse produzido em massa. No entanto, fiquei realmente feliz ao ouvir quando Yanir, o diretor executivo da Plastic Zap,
me disse que eles ainda tiveram muito interesse de todos os tipos de consumidores industriais, incluindo fabricantes de automóveis, designers de iluminação e produtos para casa, empresas de arquitetura e mais para este tipo de filamento, o que meio que me fez perceber, às vezes, especialmente no contexto do uso empresarial, forças ou mesmo estética realmente não são o que você está otimizando. Como consumidores, buscamos constantemente a peça mais resistente e bonita pelo menor preço. Mas imagine... Se você é um fabricante de automóveis, designer ou arquiteto projetando dezenas, centenas ou milhares de protótipos que inevitavelmente serão descartados, bem, nesse caso, você quer reciclar o material, o que nem sempre é possível, ou quer usar um material que você sabe que tem uma pegada de carbono significativamente menor para que o impacto ambiental geral do seu negócio seja efetivamente reduzido. Se o seu negócio, como grandes empresas como a Apple, tem o objetivo de se tornar neutro ou negativo em carbono, a integração deste material em seu processo de design ou produção pode ser uma grande parte dessa estratégia. Uma estratégia que, é claro, tem outros benefícios como aumentar o preço das suas ações, alinhar-se com as regulamentações ou manter os clientes satisfeitos. Não me interprete mal, não acho que este filamento seja útil apenas para coisas descartáveis. Tenho certeza de que, embora a resistência não seja quase tão boa quanto a do PLA virgem, este material, com sua aparência terrosa e agradável, também poderia ser usado em todos os tipos de produtos acabados, seja dentro ou fora do produto. Sinceramente, gosto do acabamento texturizado. Se você vende para consumidores conscientes do meio ambiente, a história por trás deste filamento pode ser um grande diferencial de venda. Lembre-se, a impressão 3D é apenas uma das muitas aplicações da tecnologia UBQ. Quando usada em processos como moldagem por injeção, a UBQ já é utilizada por grandes multinacionais. Empresas como McDonald's, Mercedes-Benz e mais, e está sendo usado em produtos acabados que os consumidores usam todos os dias. A conclusão: este filamento pode ser bastante caro e fraco em comparação com materiais virgens, mas representa uma aplicação realmente incrível de uma tecnologia de ponta para resolver um dos problemas mais urgentes enfrentados pela humanidade hoje. O que faremos com todo o nosso lixo? Bem, eu não acho que você verá rolos de filamento infundido com UBQ nas prateleiras do Microcenter tão cedo, mas acho incrível que os clientes industriais tenham a opção de usar esse tipo de material em seus processos de prototipagem e produção. E eu certamente espero ver mais lixo pulando o aterro e acabando em mais dos produtos que eu uso todos os dias. Mas ei, o que todos vocês acham? Você consideraria imprimir usando filamento reciclado se o preço fosse semelhante ao de um rolo comum? Você consegue ver a empresa em que trabalha usando isso como parte de uma estratégia maior para reduzir as emissões de carbono? E o mais importante, vocês querem ver mais vídeos como este sobre inovações em impressão 3D? Gostaria de saber nos comentários abaixo. Obrigado à UBQ e à Liat na UBQ, bem como ao Yanir na Plastics App por me fornecerem materiais, informações de B-roll e, claro, o filamento. E, claro, agradeço aos meus apoiadores do Patreon que me permitem fazer isso semanalmente. Obrigado a todos vocês por assistirem, curtirem, se inscreverem, usarem meus links de referência abaixo e por tudo que fazem para me apoiar, pois realmente faz diferença. Por enquanto é só, mas nos vemos na próxima camada.